Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Mas antes de iniciar o meu comentário de hoje, eu gostaria de pedir, como sempre faço, a você que me assiste, que se gosta do programa, que se inscreva no canal. Além disso, curta e compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa levar o aspecto, digamos, o aspecto doutrinário, além dos preceitos e da lógica espírita, para muito mais pessoas. Dito isso, hoje eu vou abordar alguns assuntos que julgam possam fazer parte, pelo menos assim eu penso, da curiosidade da maioria das pessoas que assistem o programa Palavra Espírita. Por exemplo, vou falar sobre o porquê que umas pessoas vivem mais, outras bem mais e outras, no entanto, vivem pouco, até muito pouco. Vou falar também sobre o melhor tipo de morte no que tange a transição do mundo material para o mundo espiritual. E vou falar também sobre assombração. Assuntos esses que julgo que as pessoas que assistem o programa, mas que não se aprofundam, digamos assim, no estudo da doutrina espírita, possam ter alguma curiosidade sobre eles. Se você gostou dos assuntos, fique aí. E por falar em pessoas que assistem o nosso programa, eu quero agradecer a essas pessoas, espíritas e não espíritas, que nos assistem em todo o território nacional, através principalmente pela página do programa no Facebook, pela imensa aceitação do programa Palavra Espírita, fazendo com que a gente alcance, em média, 30 a 35, chegando até a 40 e passando de 40 mil visualizações por programa exibido. Por isso, muito obrigado a todos vocês, volto a repetir, espíritas e não espíritas, que nos prestigiam com a sua audiência, com o compartilhamento que muitos fazem e também pelos comentários positivos que fazem sempre com palavras muito carinhosas. A vocês, o nosso muito obrigado mesmo, de coração. O intuito do programa, já falei aqui várias vezes, é somente um, ou seja, divulgar essa maravilhosa doutrina espírita que explica, educa e consola. E você que está assistindo o programa pela primeira vez, e também você que já nos prestigia, afinal o programa está entrando no seu 7º ano, você que nos prestigia há mais tempo e gosta das abordagens e dos temas que aqui eu trago, como eu disse antes, curta e compartilhe nosso conteúdo para que possamos levar o aspecto doutrinário, os preceitos,
a racionalidade e a lógica espírita, para muito mais pessoas por esse Brasil afora. Bem, dito isto, como eu disse no princípio, hoje eu vou abordar alguns tópicos, que eu diria até vários tópicos que julgo interessantes e que geram, tenho quase certeza, curiosidade em muitas pessoas. E para início de conversa, eu vou começar, digamos assim, perguntando você, mesmo sem saber a sua resposta, se você acha que já viemos a este mundo com uma data para morrer. Como eu disse, não sei a sua resposta, mas de minha parte, eu não diria uma data com dia e hora marcada, mas sim com uma época marcada. Explico. Para cada estágio encarnatório aqui na Terra, nós recebemos uma carga que no Espiritismo nós chamamos de fluido vital. Mas o que é para o leigo? O que é esse tal de fluido vital e para que serve? Pois fluido vital é a energia que o espírito recebe para o seu estágio na carne aqui neste planeta escola. Em outras palavras, quando nós reencarnamos, nós recebemos uma carga de fluido vital, fluido da vida, para nos manter vivos até a época prevista para o fim do estágio, para o fim, em outras palavras, para o fim da encarnação. Na verdade, nós somos como, digamos, como uma pilha, por exemplo, que com o tempo vai lentamente descarregando. E quando esse fluido, essa energia, esse fluido vital acaba, o que acontece conosco? Morremos. Pois é. É importante dizer, no entanto, que a quantidade do fluido vital não é a mesma para todos. E quando eu digo todos, quero dizer não só os seres humanos, quero dizer todos os seres vivos, desde os vegetais, passando pelo mundo animal, até o mundo hominal, do qual todos nós, você e eu, fazemos parte. A quantidade dessa energia da vida vai depender de alguns fatores como, por exemplo, da necessidade de cada ser. Mas vamos ficar somente no reino ao qual pertencemos, você e eu, como eu disse antes, o reino hominal. O tempo de vida de cada um está relacionado ao que cada um veio fazer aqui. Por exemplo, a pessoa que veio com uma energia vital para viver em torno de 70 anos, por exemplo, receberá uma carga de energia, desse fluido vital, maior do que quem veio aqui para viver até os 50 anos. Claro que eu estou falando em caso de morte natural. Na infância e também na juventude, essa energia se mantém em alta. Porém, a partir de uma determinada idade, que varia essa idade de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, essa quantidade de energia recebida, à medida que a pessoa, por exemplo, vai envelhecendo, vai se reduzindo, levando a uma diminuição progressiva da carga vital recebida para o cumprimento das tarefas que o espírito veio aqui desenvolver nesta encarnação. E quando o organismo perde a sua capacidade de reter uma certa quantidade desse fluido da vida, dessa energia, acontece o
esgotamento natural dos órgãos. E com esse esgotamento acontece o quê? Logicamente que acontece a morte do corpo, ao que chamamos de morte natural, ou seja, a pessoa deixa a vida sem mesmo perceber. É como uma lâmpada que se apaga por falta de energia. A energia que faz ela, a lâmpada, estar viva, ou seja, estar acesa. Outra coisa, quando uma lesão grave, não prevista na sua programação de vida, acontece a saída desse fluido vital em quantidades superiores à capacidade do corpo de retê-la. E aí acontece o quê? Acontece a morte acidental, ou seja, a morte fora da época prevista na programação de vida previamente elaborada para aquele espírito reencarnante. Inclui nesse caso, quando o indivíduo coloca em risco a própria vida, como por exemplo, como existe aos milhões por esse mundo afora, ingerindo a fumaça tóxica do cigarro que danifica o pulmão, o álcool que compromete o fígado e também, neste caso, o suicídio. E agora, para finalizar esse assunto, é importante dizer que cada um recebe uma carga vital de acordo com a sua necessidade para viver o tempo necessário para cumprir as tarefas e as provas previstas na sua programação de vida. Gente, o tempo em TV é controladíssimo e eu sei que existem outras dúvidas a respeito desse assunto, como, por exemplo, por que alguns morrem com pouca idade, vêm com pouca carga vital, e outros morrem ainda mais rapidamente, com poucas horas de vida, enfim, muitas são as particularidades que envolvem esse tema. Mas prometo que voltarei a ele em uma outra oportunidade. Agora um outro assunto. Você já ouviu falar em assombração? Casa mal assombrada? Enfim, esses fenômenos chamados como se chama naturalmente, fenômenos sobrenaturais. Pois esse vai ser o segundo tema que eu vou abordar agora na segunda parte do meu comentário. Eu inicio dizendo que por uma questão de desconhecimento é que certos fatos são chamados de sobrenaturais. Como é o caso, aliás, por exemplo, das chamadas casas mal assombradas, das assombrações. Gente, não existe fenômeno sobrenatural. Tudo, absolutamente tudo é natural. Chamamos de sobrenatural tudo aquilo que não entendemos, aquilo que não conseguimos explicar pelas leis das ciências que conhecemos. O que quer dizer que todos os fenômenos que acontecem na natureza são explicados por leis naturais, por leis divinas, que entram em ação e que pelo nosso atraso espiritual, pela nossa pequenez espiritual, ainda as desconhecemos. Simples. O mais correto não seria dizer assombração, e sim obsessores, porque, na verdade, as chamadas, que nós chamamos de assombrações, nada mais são do que manifestações de espíritos em um estágio de evolução ainda muito inferiores. Ou seja, são espíritos ainda muito atrasados no aspecto evolutivo, que ficam
presos à matéria nos locais onde viveram quando estavam encarnados aqui neste planeta escola. Em outras palavras, são espíritos que resistem em desprender-se das coisas da matéria, ficando ao lado das coisas que eram seus bens, como dinheiro, casas, carros, e até mesmo de pessoas que ainda julgam lhe pertencer. Não se dão conta que tudo isso não mais lhes pertence e que, por via de consequência, não deveriam mais ser objetos da sua atenção. O grande problema, infelizmente, é a falta de conhecimento sobre a imortalidade da alma e as suas mais variadas formas de interação das pessoas que já partiram, os chamados mortos, com os que ainda não partiram, os chamados vivos, que somos, aliás, todos nós, eu e você. E é esse desconhecimento da vida após a morte, que sustenta o medo das pessoas sobre certos fenômenos, entre aspas, vou colocar entre aspas, certos fenômenos sobrenaturais. Quando nos depararmos com um fenômeno desse, não necessariamente quando estivermos em uma casa dita como mal assombrada, mas também quando sentirmos, ainda que não de forma visual, com os olhos da carne, a presença de alguém da outra dimensão, um espírito, por exemplo, o que de melhor temos a fazer é o quê? É orar com o pensamento elevado, gerando boas energias e elevando a nossa frequência energética. O segredo, gente, está em estar sempre gerando boas energias. Através de quê? Da fonte, ou seja, através de bons pensamentos. Por isso que, repito, se você vê vultos, ou mais ainda, se você vê pessoas que as outras pessoas não veem, ou sente algo em torno de si em determinados lugares, como, por exemplo, arrepios, ou uma outra sensação diferente, procure entender o porquê disso estar acontecendo com você. De uma coisa, ou melhor, de uma não, de duas coisas, você pode ter certeza absoluta. A primeira, isso que você vê não são demônios, não é o diabo, até porque demônios, diabos, simplesmente não existem, e sim são espíritos que habitam a outra dimensão, e eles, talvez você não saiba, mas eles estão em toda a parte. E a segunda coisa que você pode ter certeza absoluta é que não é através das explicações da ciência oficial e nem através de achismos que você vai encontrar as explicações corretas, as explicações devidas. Nesses casos, a pessoa que sente ou que tem essas visões é porque tem uma mediunidade pedindo passagem. E por isso deve procurar uma casa espírita da sua confiança e se predispor a se deixar ajudar para entender o porquê disso estar acontecendo com ela. E agora, para finalizar rapidamente, um outro assunto. Você tem medo de morrer? Claro que sim, lógico, né? Afinal, quase todos os seres humanos têm medo de morrer.
Mas por que as pessoas têm medo de morrer? Pois julgo que seja por uma razão muito simples, que é o medo do desconhecido. Eu conheço o que tem aqui deste lado da vida, mas e o que tem lá do outro lado? Desconheço. Associado a isso, existe o medo do tal de inferno, que foi passado principalmente para as gerações mais antigas, das quais eu me incluo, como um castigo eterno. Gente, esqueça o inferno, essa aberração criada pela teologia com o único propósito de amedrontar as pessoas. Na verdade, existem muitos locais ou dimensões possíveis para o espírito seguir após a morte do corpo. Sim, porque o que morre, na verdade, é o corpo. O espírito, a essência, o espírito, este continua tão ou mais vivo ainda do que quando habitava a prisão do corpo. E já que acabei de falar sobre lugares mal-assombrados, você sabe o que define para onde iremos após a morte do corpo? Pois, gente, o que define para onde nós iremos são as nossas afinidades. Você quer ter uma ideia para onde você tem grande possibilidade de ir após a morte? Com certeza não é para o inferno, nem para o céu, nem para o purgatório. É simples. Basta você avaliar, em termos energéticos, os locais que você gosta de frequentar e você terá uma ideia do ambiente para onde irá. Eu estou me referindo, repito, em termos de quantidade de energia, tanto boa quanto ruim. E para alargar ainda mais a sua percepção, não fique somente avaliando os lugares da sua preferência, mas principalmente avalie a qualidade e características das pessoas que frequentam ou vivem nos locais que você gosta de estar e conviver. E sabe por quê? Porque as suas afinidades com os lugares e com as pessoas é que irão conectá-los com os locais e com as pessoas lá na dimensão extrafísica. Por isso, é importante a gente escolher bem, aqui nesta vida, os locais para frequentarmos e as companhias para convivermos, pois esses dois quesitos dizem muito para onde iremos e com quem conviveremos lá no outro lado da vida. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.